Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro Artur, muito obrigado por teres aceito o convite para seres entrevistado neste podcast que, como sabes, se intitula Deixar o Mundo Melhor, mas ao longo desta conversa vamos falar disso e de outras coisas. E a primeira coisa que eu te queria perguntar, tu tens 81 anos, és um jovem, és um homem do Porto, sentes-te um homem do Porto, estás muito ligado ao Porto. É verdade, estou muito ligado ao Porto, nasci no Porto, a minha infância e a juventude foram passadas no Porto. E laços familiares também fortes. Muito fortes, também tudo no Porto. A família, sobretudo a família do meu pai, era tudo no Porto. E realmente a minha identidade nessa fase foi essencialmente o Porto. Depois Coimbra jogou um grande papel na minha vida, porque foi lá aí que licenciaste em Direito. Em Direito, exatamente. Tu não és economista. Não sou jurista. Muita gente pensa que sou, exatamente. Mas formei-me em Direito. No quarto ano, quando contactei o Direito de Processo, fiquei convencido que a minha vida não ia ser como eu sonhava anteriormente e o meu pai desejava ardentemente, que era advogado. Teu pai era um grande advogado. Era advogado, eu acho que sim, que era um homem com uma grande identificação. E uma simpatia do senhor que eu tive o prazer e a honra de conhecer. E tinha uma alegria de viver e um humor e uma coragem que eram contagiantes. E coragem física, coragem moral, e os amigos fortes sempre perto dele e perto da nossa casa. O meu pai é raro fazer uma refeição fora, fazia lá em casa, mas portanto até aos meus 17 anos foi o Porto. Depois dos 17 até ir para o serviço militar foi Coimbra, porque formei-me em Coimbra, fiquei assistente do Teixeira Ribeiro em Finanças Públicas, Economia Política. Até aí já havia uma inclinação para... E era o que eu pensava vir a fazer se não tivesse sido convidado. Era, como já tinha muitas cadeiras de Direito feitas, era tirar o curso de Economia. A seguir ao Direito? A seguir ao Direito. E porquê é que não fizeste? Porque fui convidado, formei-me num dia e no dia seguinte de manhã estava a ter uma entrevista a pedido do Teixeira Ribeiro, que me convidou para assistente nas cadeiras que ele regia, que eram Economia Política e Finanças Públicas. E aceitaste? E aceitei, tive algumas dúvidas, andei um mês a mastigar a ideia e acabei, portanto, por aceitar, e foi um período também de muito interessante e diferente, muita investigação, aulas relativamente poucas, porque ele queria que nós dedicássemos os seus assistentes a maior parte do tempo a investigar, a estudar, mas foi uma fase também muito interessante porque, por um lado, o contacto com os alunos, com os mais novos, é muito estimulante, e sobretudo nas aulas práticas em que há diálogo. Depois ele logo do primeiro ano em que tive assistente, perto dos exames, ele teve um princípio de surmenage e entregou uma regência. Um burnout, como se diz agora. Burnout agora, como se diz. Entregou uma regência de uma cadeira, Economia Política 2, e fui eu próprio que fiz os exames orais. Ele disse-me: as escritas são comigo, que é para eu lhe facilitar a vida. Eu vejo as escritas, mas as orais são consigo. E davas boas notas? E boas notas em Direito, como tu sabes, em Coimbra, as notas eram um bocado esmagadas. E quem foram os teus melhores alunos? Tens algum nome? Os dois melhores alunos, na minha opinião, destacadamente, foram o mais brilhante, talvez, porque tinha uma linguagem mais fresca e mais brilhante, o Francisco Lucas Pires, e o mais completo, o melhor aluno, mais sólido, o José Luís Cruz Vilaça. Eu acho que os dois foram também os teus amigos. Meus amigos e membros do meu governo, os meus governos. É verdade, os dois foram membros do teu governo. Agora, voltando atrás, no Porto,
Estudaste em alguma escola? Onde? Olha, estudei os 2 primeiros anos, classes, Sim. numa escola pública em Campanhã, porque nós vivíamos na Rua do Bonfim, o Porto Oriental, e que é o porto menos desenvolvido, era onde nós vivíamos. O meu avô vivia na Rua do Bonfim, o meu pai foi o primeiro filho a casar e foi viver em frente à casa do meu avô, rendeu uma casa em frente à casa do meu avô, e a escola mais próxima era a escola de Campanhã. Foram só 2 anos aí. 2 anos aí. E depois? E nessa altura o meu pai disse-me, quando concluí a 2ª classe, olha, eu quero que tu vás para um colégio onde andaram os teus primos e não te vão obrigar a fazer mocidade portuguesa. E o melhor era ir já para lá. E, portanto, eu a partir daí, da 3ª classe ao 7º ano, estive num colégio. Mas o critério era para não te obrigarem a fazer mocidade portuguesa que o meu pai não queria. Eu tive pena, porque aquelas fardas, as fardas são sempre uma coisa que atrai. Esse colégio era um colégio... Era um colégio de gente muito liberal. O dono era o escultor Fernandes de Sá, que tinha 2 filhos, um arquiteto e engenheiro, e outro professor da universidade, era professor da Faculdade de Ciências e professor da Faculdade de Engenharia, e era ele que acompanhava mais o colégio, porque o pai já estava numa idade avançada. E o ambiente era muito aberto, muito liberal, e posso contar 2 episódios que mostram isso, como era o corpo docente do colégio. Primeiro episódio, eleições de Humberto Delgado, 1958, chegada de Humberto Delgado ao Porto. O comício à noite foi no Coliseu e o Humberto Delgado não quis entrar pelo palco, quis entrar pela coxia, portanto, pela rua Passos Manuel. E aos ombros de 5 ou 6 pessoas, um dos quais era o meu anterior professor de francês e, nessa altura, no meu 7º ano, professor de alemão, com umas grandes barbas brancas e cabelos brancos, ao léu, ao ar. Cujo nome era Manuel Francisco Rodrigues, tinha vários livros, porque ele era socialista tolstoiano. Eu só soube no dia seguinte, quando, de uma forma cúmplice, lhe fui perguntar se ele se tinha deitado muito tarde, porque eu tinha-o visto no princípio da noite, com Humberto Delgado às costas. E ele depois falamos e tal. E depois contou-me a sua vida. Tinha ido a pé para Paris, tinha estado numa pequena terra na Alemanha, onde estavam os socialistas utópicos tolstoianos, e depois, quando o Hitler começou a persegui-los, ele veio para a Espanha, guerra civil, fim da guerra civil, vem para Portugal, é logo preso em Vilar Formoso e vai para o Tarrafal, onde está há 7 anos, onde perde uma vista e publica um livro logo a seguir ao 25 de Abril, Tarrafal, a Aldeia da Morte, que é a descrição do que era a vida. O outro indicador, no mesmo ano, pouco depois, havia um programa no Rádio Clube Português, o Quarto de Hora da Verdade, que era do 12:15 ao 12:30, salvo erro, depois do fecho de notícias. Só durou uma semana. Nós tínhamos aula de História, fomos ter com o nosso professor, nós queríamos muito ouvir o Quarto de Hora da Verdade. Eu também quero. E, portanto, a nossa aula só começava ao 12:30 e só acabava ao 13:15, porque tínhamos estado todos a ouvir o Quarto de Hora. Mas esse era outro professor? Era o outro professor, Carlos Brito. Sim. Pai, aliás, de um rapaz que foi até há pouco tempo para o reitor da Universidade do Porto. Bom, portanto, o teu pai fez questão de te colocar numa escola com características, de certo modo, oposicionistas. Sim, de gente aberta. O teu pai era oposicionista. Era fortemente. O teu pai estava ligado de alguma maneira à maçonaria? O meu pai estava. Foi um assunto de que nunca falamos, até ele ser operado um mês antes, numa visita na véspera da operação que o Miguel Veiga lhe fez, e em que o meu pai disse: gostava muito que vocês fossem para a maçonaria. E nós dissemos, o Miguel disse ao pai Artur, vamos esperar. Era assim que carinhosamente ele tratava o meu pai.
vamos esperar pela sua operação e depois vemos isso. Mas ele nunca me tocou no assunto. Pelo contrário, quando eu estava na escola de Campanhã, um dia um tipo tinha-me dito a tua família é de maçons e tal. E eu perguntei ao meu avô, com que eu convivia muito, o que é que era ser maçom. Ele disse, está descansado que não é nada de mal. Mas eu depois explico-te isso. Mas tu próprio nunca tiveste nenhuma ligação? Eu nunca tive nenhuma ligação. Temos de acelerar um bocadinho. Estamos em Coimbra. Sais de Coimbra? Saio de Coimbra e faço serviço militar na Marinha. Estás 3 anos na Marinha quase? Perto de 3 anos. E vais parar à Marinha porquê? Porque era um serviço militar mais agradável. A formação era feita na Escola Naval, como se fosse um cadete de carreira da Escola Naval, e só havia um lugar. Éramos 3, para licenciados em Direito só havia 3 lugares, e a admissão era por notas de licenciatura. E, portanto, no meu ano, os 3 fui eu, o Rui Machete e o Bernardo Lobo Xavier, irmão do Vasco Lobo Xavier, que tinha sido meu assistente, e tio do António Lobo Xavier. E gostaste? E gostei muito. Foi um tempo, foi um período, evidentemente, com o sentimento que estava a perder muito do meu tempo, mas ganhei outras coisas e eu acho que nós temos sempre que ver isso. Ganhei a disciplina, mais sentido de responsabilidade e um convívio muito agradável com os oficiais. Eu na véspera de jurar a bandeira tinha sido expulso por inidade política para ser oficial, eu e mais 2, e essa batalha depois foi ganha com o recurso que fiz. Como é que era atribuída essa falta de idoneidade política? Quem atribuía? Como é que isso caía de paraquedas acima do... Quem julgou foi o Ministro da Marinha. Habitualmente era o Chefe de Estado-Maior da Armada que avaliava a idoneidade dos cadetes na base de informações da PIDE. E, portanto, eu e mais 2, o Ministro decidiu que não tínhamos idoneidade. Quem era o Ministro? Quintanilha de Mendonça Dias. Sim. E acontece que no Ministério do Exército, depois de abatidos ao efetivo da Armada, para ir para Penamacor, que era um presídio militar, cumprir os 2 anos que tinha pela frente, o aspirante de apoio ao chefe de Estado-Maior do Exército achou que a decisão era ilegal do ministro porque nenhum de nós tinha sido condenado judicialmente por ter ideias contrárias à Constituição. E então fomos, ele disse-me, eu vou pôr o assunto ao chefe de Estado-Maior do Exército, vocês não vão hoje para Penamacor, vão amanhã, se tiverem que ir, mas se o chefe de Estado-Maior do Exército considerar a minha interpretação, vocês irão em setembro, portanto estávamos em 65, irão em setembro para o curso de oficiais milicianos. E no dia seguinte, à hora indicada, lá estávamos, e ele disse-me, o general Câmara Pina, que era chefe de Estado-Maior do Exército, concordou com a minha interpretação e, portanto, vocês não vão para Penamacor. E pronto. Nessa altura regressa a Coimbra, mas havia uma disposição que não me permitia regressar a um cargo público voluntário depois de ter sido impedido de exercer um cargo público obrigatório por quem de direito que tinha decidido e sem então? Direito. E então o Queiró, que era o diretor da faculdade, disse, isto não fica assim, nós vamos recorrer. Eu vou-lhe fazer o discurso. Exato, uma defesa, como ele fazia com todas as pessoas que eram perseguidas politicamente. E o Queiró descompôs numa carta que me entregou e que disse, você deita a carta no correio para ter a certeza que ela segue, e pelo seu punho fez-me um recurso hierárquico. O ministro tinha que despachar em 30 dias e eu, ao fim de 30 dias, no último dia, sou reintegrado e apresento-me, depois de jurar a bandeira sozinho numa sala, apresentei-me na unidade, no Corpo de Marinheiros, no Alfeite, e o segundo comandante chamou-me, Neto Valente, a Marinha não é como o senhor Ministro da Marinha. A Marinha é uma arma liberal. Não terá aqui qualquer problema. E não tive. E tive um convívio muito agradável
E valeu a pena. E valeu a pena. Foi uma experiência que me enriqueceu, não tenho dúvida. Mas, entretanto, tu começas com uma atividade, com uma carreira bancária. Ora bem, ou pouco tempo depois, não é? Um mês antes de acabar o serviço militar, sou desafiado para ir para um cargo diretivo no Banco Português do Atlântico. Quem é que te desafia? Foi Carlos Câmara Pestana, que na altura era diretor-geral do banco. Havia um diretor-geral em Lisboa, o Vasco Vieira de Almeida, e no Porto, Carlos Câmara Pestana. Ele não me conhecia, mas tinha uma grande proximidade com o meu pai, apesar de serem pessoas muito diferentes, um muito extrovertido, outro muito mais reservado, um muito alegre, outro mais sereno, mas ele gostava muito do meu pai e admitiu que não andaria longe, e enganou-se nesse aspecto, porque a minha maneira de ser, o meu temperamento é muito diferente do meu pai, como tu bem sabes, e acabei por aceitar. Tive dúvidas, tive depois que discutir isso. E era no Porto? No Porto, o cargo era no Porto, e aí foi a minha escola para a gestão bancária. O banco era uma grande organização, e foi aí de 67 a 75 que eu fiz o meu caminho, e bem, porque em janeiro de 75 fui convidado para administrador, ainda o banco era privado, o que não aconteceu, o que não chegou a ter lugar, porque a Assembleia Geral teria lugar depois da nacionalização, e a 14 de março veio a nacionalização. A Assembleia Geral era a 27, e portanto não cheguei a ser eleito. E o que é que fazes então a partir daí? A partir daí fiquei diretor, que era o que eu era, e felizmente tinha outro colega com quem tinha grandes afinidades, o Abel Reis, e tínhamos uma certa autoridade no banco, e portanto a nossa posição nunca foi minimamente beliscada, pelo contrário, para defender colegas que iam ser de uma maneira injusta saneados, opusemos-nos e conseguimos vencer. Mas entretanto chega ao 25 de Abril, foi um dia importante para todos nós, penso eu. Foi um dia de uma grande alegria. Fui ao banco para preparar com outros colegas a reabertura, porque se temia, o que era natural, uma crise de confiança e uma corrida a notas e a dinheiro por parte dos aforradores, e depois fui almoçar com o meu pai, e foi realmente uma celebração aí que fizemos deste grande dia. O meu pai foi preso muitas vezes, foi muito perseguido pela PIDE, e teve mais de uma dezena de vezes preso. Nunca esteve mais do que 90 dias, porque funcionava o habeas corpus e nunca passou, portanto, dos 90 dias, mas era sempre uma grande intranquilidade para nós. E a seguir fui para casa, como era recomendado, que estivéssemos em casa, dadas as circunstâncias e tal. No Porto não houve muitos movimentos de massas na rua, ao contrário do que aconteceu em Lisboa, e eu fui para casa. O Francisco Sá Carneiro vivia a 100 metros de minha casa. Já conhecias bem o Francisco Sá Carneiro? Conhecia bem o Francisco. Eram amigos com alguma intimidade? Éramos amigos. Não direi com uma grande intimidade, porque havia uma diferença de idades entre nós razoável para aquele tempo. Qual era? Quantos anos? Eu acho que eram à volta de 8 ou 9 anos que nos separavam. Mas ele também tinha... A minha mulher tinha sido professora dos filhos dele, era amiga deles, e portanto nós dávamos, como convivíamos em casa de um, em casa do outro, e eu encostei o carro ao lado do dele, que estava cá fora, e passei lá à tarde, e ele teve a manter contactos contigo para o Expresso, para saber o que se passava. Umas vezes não eras tu porque estavas ocupado, mas era o Marcelo Rebelo de Sousa que o atendia, e fomos acompanhando o que se passava. E depois do jantar ele disse: volte cá, vamos celebrar isto à noite, e foi
Fizeram uma celebração. Fizemos uma celebração com um champanhe ótimo que ele tinha preparado para isso, e logo começamos, nos dias seguintes, a preparar o que seria o PPD. Eu recomendei vivamente amigos no Porto como o Miguel Veiga, o Vasco Graça Moura, o Luís Valente de Oliveira, o João Vieira de Castro. Uns entraram, o Miguel e o Vasco Graça Moura, outros não, como o Luís Valente de Oliveira e o João Vieira de Castro. Depois achei que era fundamental Coimbra e recomendei-lhe 3 pessoas, pelo que eu conhecia da minha experiência como assistente e do meu convívio, que eram pessoas muito próximas. Rosa de Mel, Mota Pinto e Figueiredo Dias. Figueiredo Dias, exatamente. Fomos almoçar com eles, fomos reunir com eles, almoçamos com eles, e os 3 entraram, e os 3 logo a seguir tiveram muito ligadas àquela reunião em que ambos partilhamos na Coria, em que não sei, seriam menos de 15 pessoas. Sim, à roda de 15 pessoas. Nós, entretanto, lançámos o partido, o Francisco Sá Cadeira, Magalhães Mota e eu, a 6 de maio, e a reunião da Coria é uma semana depois, talvez. Sim, é logo a seguir. E essa reunião da Coria deu alguma substância ao programa. As linhas programáticas foram aprovadas aí. Foi muito importante. Sem dúvida. E a linha que se pretendia, que era plasmar bastante o que estava no programa do SPD de Bad Godesberg. Exatamente. Agora, tu depois é quase um toque e foge, porque sais ao primeiro congresso, não é? Que é em Aveiro, e é aí que tu sais. Eu sou convidado para a primeira comissão política, que foi nomeada e escolhida pelo Francisco Sá Carneiro, e eu não me via. Eu gostava muito do trabalho que tinha e não me via com disponibilidade para isso, para esse cargo. E depois sou também convidado, fui eleito para ir ao Congresso, porque eu participei em muitas reuniões de sensibilização e de pessoas que se aproximavam do partido. Nós tínhamos à noite, normalmente, todos os dias, sessões de esclarecimento. Sessões de esclarecimento, era assim que se chamava. Nessa eleição para o Congresso, o Francisco convida-me para fazer parte da comissão política, e de novo voltei a dizer-lhe que não, pelas mesmas razões. E depois, efetivamente, vivemos um período muito difícil em 75, um período muito agitado, muito radicalizado, não só pelos partidos mais institucionais, como era o caso do Partido Comunista e do NDP, mas partidos também de extrema-esquerda, e para mim acho que foi fundamental a aliança que o PPD fez, de facto, com o Partido Socialista e com o grupo moderado. Mas tu, entretanto, saíste do partido. Eu logo saio em Aveiro, do partido, não foi? em Aveiro, mas... Pois, que é o primeiro congresso. Que é o segundo congresso. O primeiro foi de Lisboa, Sim, também é o segundo. E é no segundo congresso. E eu disse ao Francisco, que teve conversas comigo antes, que era muito injusto ele estar a condenar publicamente a linha que o partido seguiu, porque tinha sido fundamental para haver moderação no país, haver um entendimento de facto com os militares moderados e com o PS. E o Francisco não o achava. E infelizmente o Congresso 2 semanas depois, estavam as águas muito agitadas, e foi a maneira como ele conduziu, a maneira como ele próprio não aceitou haver tendências no partido, nos órgãos do partido, e de ameaçar abandonar e sair em Aveiro, de fazer algum espetáculo nessa posição, que me entristeceu, e decidi nessa altura, eu e muitos mais. Sim, foram uns 30 também. E tal. O Miguel também, o Mota Pinto. O Miguel voltou, anos depois. E tu convidaste-me a voltar quando lideraste o partido. O próprio Francisco, antes das eleições, convidou-me a voltar, mas eu disse-lhe que não tinha interesse, como te disse a ti que não tinha
em interesse depois do que aconteceu em Voltaire, e hoje reconheço que talvez tenha sido precipitado, mas de facto a minha vida não estava talhada para fazer parte de uma máquina, de uma organização. Bem, esse reconhecimento já não é mau, mas enfim, embora insuficiente. E portanto, mais tarde também o Mota Pinto liderou o partido, aconteceu a mesma coisa, eu mantive naturalmente a mesma posição, mas nas eleições de 79, nas eleições intercalares de 79, foi a última vez que tomei parte num movimento, numa organização com uma posição política. Foi com um abaixo-assinado. Que foi o Manifesto do Reformador, sim, liderado pelo António Barreto e o Zé Medeiros Ferreira, sim, e que aderiram muitas pessoas. Eu também. Tu também, o Reformador, mas tu eras o Reformador era um apoio à AD, e tu estavas na AD. Eu assinei, acho que assinei. Tu assinaste outras coisas, que foi o caso do manifesto de 2011 em cima... Compromisso Nacional. Exatamente, isso é bastante mais tarde. 2012, exatamente, Francisco. Estava a falar disso. Este é um conjunto de pessoas que declaram apoiar a AD nas eleições intercalares que vieram a seguir. 79 foi um mês agora, das eleições. Agora, tu começas a sair uma carreira claramente de financeiro, de banqueiro, e crias a Sociedade Portuguesa de Investimentos, não é? É verdade que depois de algumas contrariedades no diálogo com as autoridades, sim, foi num governo liderado por ti, nunca falei contigo sobre este assunto, mas foi num governo liderado por ti que conseguimos aprovação para os bancos a sociedade tinham sido nacionalizados. Os bancos nacionalizados de investimento era uma maneira de eram bancos de desenvolvimento, eram instituições bancárias para apoiarem investimentos, quer pelo crédito, quer por participações de capital. E era ministro o João Moraes Leitão, quando era ministro o João Moraes Leitão, e tu primeiro-ministro, quando todas as dificuldades que havia foram ultrapassadas. E daí surgiu a estrada para o BPI. É verdade, e uma estrada começou por ser Sociedade de Investimento, mas 2 anos depois, com o governo do Bloco Central, desfaz-se a lei de limitação dos setores, que não permitia o acesso da banca, o acesso da iniciativa privada à banca, e o BPI estava na pole position e pediu logo a sua conversão em banco e foi autorizado. E o BPI é um projeto claramente triunfal, triunfante e vencedor. Eu acho que sim, e a primeira fase, que foi de puro banco de investimento, que foram 10 anos, foi uma fase em que nós lideramos totalmente o mercado de banca de investimento, e de que a fase mais visível foi o renascimento do mercado de ações. Tivemos o gosto, aliás, de lançar a empresa em bolsa numa operação relativamente pioneira. As privatizações começaram também connosco, ganhando quase todos os concursos mais importantes, porque eram abertos concursos internacionais e que nós também tivemos aí um grande destaque. E, portanto, na banca de investimento foi um período, eu excessivamente direi glorioso, sim, mas foi muito positivo para nós. Depois já a evolução do banco. Depois decidimos ser um banco universal, compramos na privatização o Banco Fonsecas e Burné, que estava numa situação muito difícil, fizemos o chamado turnaround do banco em 5 anos e nessa altura decidimos comprar nas privatizações mais 2 bancos, o Banco de Fomento e o Banco Borges. O Banco de Fomento tinha a 100% o Banco Borges e criaram um banco e grande, 2 anos sólido depois, e bom. E 2 anos agora, depois, a seguir aparecem os espanhóis. Portanto, em relação, nós tínhamos tido uma experiência traumática com o Santander, porque num banco novo, que foi o BCI, que criamos a seguir ao BPI, com a mesma estrutura acionista portuguesa,
Mais tarde, 3 anos depois, entrou o Santander, com uma posição igual à nossa, mas o Santander tudo fez para fazer um takeover hostil do banco, e depois de muitas peripécias acabamos por decidir não continuar a lutar com um gigante como o Santander e a ter que sofrer por aí. Então foi aí que decidimos adquirir uma posição na banca comercial, mas com controle nosso. E é na década de 90 que fazemos isso, e chegamos ao final da década de 90 e éramos o quarto, quinto grupo bancário português. Mas depois, agora, a seguir a isso, há uma nova investida espanhola. Sim, sim. Portanto, em meados dos anos 90, e primeiro entrou com uma posição relevante, no princípio dos anos 90, o maior banco brasileiro, o Itaú, como parceiro do Banco Fonseca e Burné. E a seguir passou essa posição para o próprio BPI. E em meados do ano 90, por caminhos diversos, entram com perto de 10% o La Caixa e a Allianz, que era o maior grupo segurador da Europa, e o La Caixa, que era um grande banco espanhol, em dimensão, segundo, terceiro maior banco espanhol. Mas a posição do La Caixa vai crescendo. E não mais deixou de crescer até um controle total. E, sobretudo, na crise financeira e na crise da dívida soberana, houve grandes hesitações de alguns acionistas, e eles mantiveram-se sempre firmes e identificados com o nosso projeto, o que conduziu a um controle do banco por eles. Agora, tu, entretanto, hoje em dia és presidente da Fundação La Caixa em Portugal, ou em geral? Eu sou curador da Fundação La Caixa. O nome em Espanha chama-se Patronato, sim, que é um conselho de curadores, tem 15 sim, pessoas, de que só o presidente é executivo. Sim. Os outros são não executivos. Mas aqui em Portugal tens funções executivas. Eu tenho uma função, portanto, executiva, sou eu que coordeno a atividade de um órgão que integra um espanhol e mais 2 portugueses, um dos quais o José Amaral, meu companheiro quase de sempre, desde 86, José Pena do Amaral, e o António Barreto. E, portanto, este é o órgão que define e corrige e altera, e tem feito promove, coisas. E temos feito muita coisa neste momento. Por exemplo? Eu penso que a Fundação, por exemplo, criamos uma rede muito importante de cuidados paliativos, porque é uma área onde o sistema de saúde português não está bem. Criamos também uma rede de combate ao desemprego de áreas mais vulneráveis. Estamos a instalar, temos projetos piloto para instalar o nosso programa de combate à pobreza em crianças e jovens, sim, ou aos velhos que vivem em solidão, e que estamos aí também com projetos muito interessantes, e neste momento projetos piloto. Estão a avançar. Estamos a avançar, e em termos de fundação, como se diz, grant giving, portanto concedendo apoios, devemos ser já a primeira fundação em Portugal, só com o que fazemos cá. Tu, ao longo da tua vida, tens sempre dedicado uma parte da tua energia, da tua capacidade, a causas deste tipo, causas não empresariais diretas, não lucrativas, mas para fazer bem à sociedade, para deixar o mundo melhor, voltando ao leitmotiv deste podcast. E foste também responsável pelo Porto 2001, por exemplo, não é? Foste, além disso, presidente da Gulbenkian, que é uma grande fundação, durante alguns anos. Dessas experiências todas, que são causas a que te dedicaste, quais são as que te marcaram mais, as que se tivesses de escolher? A que me marcou mais, se me permite, a que me marcou mais pela negativa, foi o grande desapontamento que eu tive na minha vida, foi a Porto, Capital Europeia da Cultura, porque não era possível, não foi para mim possível, continuar a exercer essas funções com a obstrução
sistemática em muitos domínios do então Ministro da Cultura. Que era o Manuel Maria Carrilho. Exatamente. E, portanto, ao fim de menos de um ano, eu demiti-me do exercício de funções porque defini perante o Primeiro-Ministro António Guterres em que condições é que eu estaria disposto a continuar e essas condições não me foram preenchidas. Esse é o mais frustrante. Esse é o frustrante. O mais exaltante. Em termos positivos. Em termos positivos, o mais exaltante foi ter estado ao longo de mais de 20 anos ligado a órgãos de governo da Fundação Gulbenkian. 20 que anos. É realmente mais de 20 anos, porque tive 7 anos num órgão criado pelo Dr. Azeredo Perdigão, que foi um conselho consultivo geral que reunia 2 vezes por ano e que tinha cerca de 15 pessoas, muitas delas pessoas de grande valia, todas elas pessoas de grande valia, mas algumas delas que marcaram imenso, como foi o caso da professora Isabel Magalhães Colasso e muitos outros. Em segundo lugar, estive 10 anos como administrador não executivo da Fundação, quando esse lugar foi criado. 3 desses lugares foram criados. Estive com uma grande figura, Eduardo Lourenço, com outra grande figura, André Gonçalves Pereira, e eu próprio. Tivemos 10 anos. Findo esse período, sou desafiado por todos os meus colegas para ser presidente, com um cargo, portanto, executivo, e estávamos em grande crise. Eu não podia deixar as minhas funções de presidente do banco, que era um cargo não executivo, mas que, apesar de tudo, eu não podia, num ambiente de crise, sair, e, portanto, a Fundação, e esses 5 anos que estive na Fundação, foi uma experiência extraordinária para mim, como já tinha sido as anteriores. Eu, portanto, ao todo, estive ligado 22 anos a órgãos de governo da Fundação, que é uma instituição extraordinária e que é muito gratificante ter a oportunidade de trabalhar e de marcar uma instituição que não está ausente em nenhuma área importante da vida do país. E, portanto, nesses anos todos, o Emílio Rui Vilar foi um importante companhão da Ruth, companheiro de percurso para ti? Sem dúvida. Nós... É das pessoas com quem te dás ainda e com quem conheces? Sim. Daquelas que sentes mais próximas. É dos meus grandes amigos. O Emílio Rui Vilar é dos meus grandes amigos, e foi uma amizade que nasceu em Coimbra. Tínhamos a mesma tertúlia. Ele formou-se 2 anos antes de mim, mas tínhamos a mesma tertúlia de pessoas muito ligadas ao mundo da cultura e à contestação ao regime de então, e a nossa amizade nasceu aí. Depois prolongou-se na vida bancária. Fomos também, não falamos disso, mas eu tive uma experiência política no governo, no 6º governo provisório, que durou quase tantos anos, tanto tempo como os 5 governos anteriores, e depois estive com ele. A experiência marcou-te negativamente? Não, muito positivamente. Foi uma experiência extraordinária, porque trabalhei com uma pessoa muito inteligente, de uma lealdade total, e aquilo que ele dizia que estava de acordo e que se fazia, fazia-se mesmo. Era quem? E o Francisco Salgado Zenha. Foi um homem que marcou profundamente esse período, a vida portuguesa, e em especial esse período de resistência e de moderação e de acalmia que se conseguiu introduzir na vida agitada, portanto, que tivemos. Portanto, o Emílio Vilar, eu tive a seguir a estar no governo, fui vice-governador do Banco de Portugal, e tive de novo, me reencontrei com ele aí, e pela vida fora tivemos sempre a fazer crescer essa nossa amizade. Também tiveste contactos bastante regulares, pelo menos, com grandes empresários nortenhos, como Belmiro de Azevedo, América Morim. Há algum que seja para ti um símbolo? Para mim, um grande símbolo, um homem cuja vida foi feita a pulso, porque ele, para estudar, teve que ele próprio dar aulas desde muito cedo, dar explicações e ficar
a dormir em obras de um amigo grande do seu pai. Foi o mestre de escola que o estimulou, o pai, a que ele não parasse na 4ª classe. Foi o Belmiro de Azevedo. E realmente foi uma pessoa sempre a desejar não só o sucesso no plano empresarial e a fazer coisas novas e coisas diferentes, como ainda a querer, na área da educação, melhorar muito a vida do país. Quer, portanto, o ensino superior, o MBA do Porto foi criado por ele, por iniciativa dele, quer na área da investigação e da inovação, na Cotec, onde estivemos juntos na direção, ele foi um elemento também fundamental e foi talvez o empresário da minha geração, nascido no meu tempo, mas da minha geração, e que partiu do ponto zero, porque ele não tinha fortuna, não teve a educação que normalmente as pessoas têm quando têm um determinado bem-estar, e ele foi um homem que a pulso e à sua custa fez uma obra extraordinária e que está aí para continuar, e esse, como empresário, marcou-me muito. Mas muitos outros, e eu não quero agora distinguir. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Para acabarmos, falo só de mais uma personalidade. De certa maneira também é um empresário, que é o Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente de um clube do qual tu és ferrenho adepto. Não, eu sou ferrenho adepto, é verdade. Acho que nunca tinha sonhado que o Futebol Clube do Porto fosse tão longe como foi e, portanto, acho que ele teve um papel. E tu vais longe também com o Futebol Clube do Porto, onde for preciso. Sim, olha, já fui com o Miguel Veiga, que era sportinguista, o meu querido amigo Miguel Veiga, o amigo que esteve mais presente na minha vida desde os meus 17 anos, que esteve sempre mais presente. Nosso querido amigo, falámos pouco dele nesta conversa. É verdade, mas foi o grande amigo que marcou todos os passos importantes que eu dei na minha vida desde os 17 anos, desde convivermos na mesma casa, até depois pela vida fora e nas opções que tivemos que fazer, ou políticas ou culturais, tivemos sempre lado a lado. Faz-nos muita falta a todos. Sem dúvida, muita falta. Mas estávamos a falar do Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto, portanto, eu acho que ele, o presidente que ainda está em funções, fez um trabalho extraordinário. Este ainda quer dizer que deve sair rapidamente? Não estou a dizer isso. Ele, pelo que fez, eu acho que ele é que tem que escolher o momento em que deve sair. Devemos-lhe totalmente esse respeito e aí só sai quando quiser. Sairá quando ele o entender. Muito bem. Muito obrigado. Acho que fizemos aqui uma bela conversa. Excedeu um bocado o tempo para variar, mas pronto. Muito obrigado. Gostei muito. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.